Tá no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais uma edição do programa Livre Pensamento, hoje fazendo parte da programação especial RBN TV Mundo Maior, o Espiritismo vibrando pela prevenção do suicídio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Tudo em ordem. Olá, amigos. Vamos aqui tratar de um programa especial, né? Entrando na programação, né? Teve atividades esse final de semana, não? Eu estive em alguns grupos de estudo que eu acompanho há um bom tempo, mas não tive palestra grande ainda. O pessoal está estudando a Gênese? Tem muito, no Brasil inteiro, viu? Existem grupos de estudo fazendo comparação, pegando a da FEAL, pegando a adulterada, estudando os trechos, né? Que foram suprimidos. Há um movimento no Brasil inteiro bastante interessante, né? Bacana. E hoje temos convidada Kátia Pelli, comunicadora aqui da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Bom dia, Kátia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulo. Bom dia você que está aí do outro lado. Estou eu aqui para atrapalhar o Paulo um pouquinho. Você pode participar aqui pelo WhatsApp 996433827, mandando sua mensagem e suas perguntas. A gente vai continuar essa programação falando sobre a questão do suicídio, também facebook.com/TV Mundo Maior e a linha do ouvinte 0800 979 5011. A Marta e a Vera aguardam a sua ligação. Nós vamos tratar aqui da situação dos suicidas no mundo espiritual, né? Como é que eles chegam no mundo espiritual e se é realmente toda essa questão que alguns espíritos passaram aí por alguns médiuns, falando da questão de vales, que seriam vales de depuração para outros vales de sofrimento. A gente vai abordar essa questão dentro da ótica de Allan Kardec e o que foi colocado na codificação. Eu peguei aqui a pergunta 943 do Livro dos Espíritos, que fala do desgosto da vida e suicídio, a parte 4 aqui do capítulo 1, penas e gozos terrestres. E aí o Kardec pergunta de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis. Antes de eu falar a resposta, as outras perguntas que também são ligadas ao suicídio, as respostas dos espíritos são muito duras. Dá para perceber que eles não sei se a palavra correta, aceita, né, essa questão de alguém que suicida, mas dá para perceber pela resposta, eles foram muito duros em alguns momentos. E até depois quero questionar o Paulo aqui de um termo que um espírito utiliza na pergunta 948. E aí na 943 os espíritos respondem: é efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E aí, Paulo, por que as pessoas têm essa questão tão forte hoje em dia, que não é nenhuma epidemia, é uma pandemia, de querer tirar a própria vida? A gente precisa prestar bastante atenção quando vai estudar o Livro dos Espíritos e as obras de Kardec, e eu vou considerar aqui dois aspectos. Primeiro, você tem que estudar bem a pergunta para a gente não generalizar quando a pergunta é qualificada a um caso especial. E segundo, a gente estudar a obra como um todo, porque há uma continuação do estudo do suicídio na Revista Espírita, buscando outros temas. Inicialmente, Kardec aqui no Livro dos Espíritos vai tratar mais especificamente do ato, da condição do ato. E na continuidade desses estudos, ele vai encontrar diversos atenuantes e condições que são fundamentais da gente estudar. Você diz assim, é muito duro. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai tratar desse assunto, né? E eu me preocupo bastante com isso. Porque sempre que nós estamos lidando com um tema como o suicídio, nós estamos conversando, estão nos ouvindo agora, parentes, Sim. amigos, né? Que muitas vezes ficam profundamente tristes, né? Tocados
quando esse assunto é dialogado de uma forma fria, sem entender o contexto na vida daquele espírito, né, relacionado ao significado desse ato. Veja, na 943, ele está fazendo ele não está falando, a resposta não é sobre o suicídio. A resposta é a respeito do desgosto da vida. Né? Então, na 943, ele não está falando, a resposta, muita gente vai ler a resposta e fala, olha, isso acontece com todos os suicídios. Vou ler de novo aqui, ó, efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Então, essa resposta não está dizendo respeito ao suicida em geral. Ele está se referindo ao desgosto pela vida, né? O indivíduo que chega numa circunstância de desgosto da vida. Uhum. E nem todo suicídio é por desgosto da vida. Sim. Né? E muitas vezes ele tem questões pontuais, né? É um ato de desespero relativo a uma dificuldade grande que o indivíduo está enfrentando. Então, sempre a gente tem que analisar o suicídio, nenhum é igual ao outro, e ele sempre tem um contexto, né? E esse contexto pode passar pelo desgosto da vida, pode passar por relação a um fato grave que ele vivenciou, e pode ter uma inconsciência, ele não está consciente dos atos. Então, não é possível, nesse caso, como em muitos outros, generalização. E só para completar, ele vai perguntar mais à frente, né, ele vai fazer uma outra pergunta que também é específica, que é a 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo. Então, quando a gente vai estudar esse assunto, veja que, de novo aqui, ele não está fazendo uma pergunta genérica. Ele está falando de um caso especial de suicídio, que é quando o indivíduo comete o ato com o objetivo de escapar às misérias e às decepções desse mundo. Então, para estudar... Que aí tem a ver com o desgosto da vida. Isso, não cairia em relacionado. contradição quando ele fala que cada caso é um caso e deve ser tratado individualmente. Mais à frente, né? Exatamente, porque o que o Espiritismo faz, quando vai tratar do suicídio, é sair da questão do ato, porque nós estamos muito acostumados com as religiões tradicionais. Né? E se a gente for pegar as igrejas cristãs, por exemplo, elas têm uma relação entre condenação. Né? E o Espiritismo, ele tem um trato da moral completamente diferente. Porque ele vai colocar a responsabilidade moral atrelada à consciência. Principalmente, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto fundamental. O segundo ponto é o desenvolvimento intelecto-moral, porque a responsabilidade é proporcional ao entendimento. Isso. Né? Esse também é outro fator. E também o indivíduo, enquanto encarnado, a alma dele pode estar consciente dos atos da personalidade ou não. Ou não. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele recebe influência de substâncias químicas, por exemplo, que alteram o estado de consciência. Inclusive, tem pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento e que sofrem, vamos dizer assim, o ataque dessas químicas e passam a ter ideias suicidas. Ele pode ter uma tendência, mas isso a gente tem que saber diferenciar. Exato. Entre a consciência do espírito e a consciência da personalidade. O Espiritismo trabalha isso de uma forma bastante profunda, ainda pouco estudada. Né? Quando você está usando um corpo, você está sob a ação do seu cérebro. E o espírito tem uma consciência própria dele, né? Não são concorrentes. Né? Não. Quando o espírito está encarnado e ligado ao corpo, a consciência dele diminui e fica associada às condições do cérebro. Fica limitado. Isso. Então, é claro que a vontade, o esforço da moral é você ter controle sobre a vontade. Mas, por exemplo, o nosso cérebro pode estar numa condição química que deixe o indivíduo propenso à emoção da tristeza, por exemplo. Então, a depressão ela pode ter uma origem fisiológica, né, química. Então, não dá para a gente generalizar, nenhum caso pode ser generalizado, a tal ponto que nós vamos ter dois extremos. Em que o suicídio é realmente um devaneio, uma tentativa lúcida de querer escapar das circunstâncias difíceis que está enfrentando, né? Essa é a que vai causar um impacto muito grande nesse indivíduo. Por exemplo, vamos pensar um indivíduo que fique convencido pelos seus pensamentos confusos de que realmente o materialismo é verdadeiro.
Ele chega assim à convicção de que ele não tem nada após a morte, né? Essa convicção, se ele enfrentar ela como sendo uma realidade, ele pode ser levado ao suicídio por um total incompreensão da realidade. Exato. E isso ele vai ter um contato com que ele estava errado segundos depois da morte, quando ele vai estar vivo ainda e com continuidade. Vou provocar vocês aqui dentro disso que vocês falaram. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? Aí o Kardec pergunta. O louco que se mata não sabe o que faz. Essa é a questão, é o ponto fundamental. Isso é que vai fazer com que exista esse suicídio voluntário, consciente. Eu quero, né? Você está de posse de todo o entendimento. E o oposto, o ponto oposto, que é o indivíduo absolutamente inconsciente dos atos, né? E entre um e outro tem uma série de graduações, né? Exato. Por exemplo, existem pessoas que são levadas ao suicídio por um domínio fascinante de um líder religioso, por exemplo. Existem muitos episódios, né? Então, a responsabilidade ali tá dividida, porque aquele que induz, né, ele assume grande parte da responsabilidade daquela circunstância. Só que a gente volta a falar, quando a gente vai estudar no Espiritismo a questão do suicídio, a gente tem que fugir daquele imediatismo, daquela conclusão precipitada de ato, pecado, culpa, castigo. Exato. Esse pensamento que é dogmático. Um pouco com isso é a questão 619 do Livro dos Espíritos, que pergunta: é dado a todos o conhecimento da lei de Deus? Aí ele responde, os espíritos respondem sim, através da sua consciência. Isso, agora o entendimento, né? Exato. É progressivo. É progressivo. Então a responsabilidade moral, ela no espírito simples e ignorante, não há responsabilidade moral. Isso que é Perfeito. importante saber. Porque ele ainda não tem consciência do que é o certo, do que é o errado. Mas a pessoa pensa assim, mas peraí, já não está na consciência dele? Está em forma potencial. Ele vai precisar desenvolver ele conhece, a razão. mas não compreende. Exatamente. Ele vai ter que desenvolver a razão. Exato. Para, por meio da razão, adquirir a compreensão e aí poder passar a escolher os seus atos. Então, né? o que você está falando acaba indo contra o que muitos livros falam, de que realmente quem comete suicídio acaba sofrendo muito no plano espiritual. Então, se ele não tem consciência disso, ele não pode, vamos dizer assim, pagar por algo que não tem Mesmo consciência. porque nós precisamos encarar, do ponto de vista moral espírita, as dificuldades que a gente enfrenta não como atos passíveis de castigo, mas como circunstâncias que são oportunidades de aprendizado. Né? Qualquer escolha que você faça, ela é o caminho que você escolheu para conseguir aprender. Porque não tem nenhum espírito que é abandonado, não tem nenhum espírito que é condenado, que é apartado, Todos os espíritos vão seguir uma trajetória por meio das suas escolhas e vão se tornar bons espíritos. Isso é um destino Acho que é a inevitável. única fatalidade, né? Nós vamos nos tornar. Nós seremos bons. Isso, com certeza. E vamos ser pelas escolhas que fizemos, os Exato. caminhos que escolhemos. Agora, se o caminho, por exemplo, da vivência, da circunstância do suicídio, a gente nunca consegue entender em que momento que aquele espírito está vivendo. Porque a gente está lidando aqui, tenho a convicção de que todos que estão nos ouvindo, muitos conhecem, têm amigos, alguns até estão na programação pelo interesse. Eu quero saber o que aconteceu com meu filho, o que aconteceu com meu pai, com minha mãe, com o meu parente. Sim. Essa é uma angústia que aqueles que ficam carregam por muitos anos, não é? E o Espiritismo, ele tem que trazer um alento para todas essas pessoas, pelo entendimento de que aquilo está inserido na vivência daquele espírito. Vai ter um significado para ele, não é? Nós não estamos aqui dizendo sobre ser certo ou sobre ser errado. Nós estamos dizendo assim, qual é o significado daquelas circunstâncias. Então, por exemplo, Kardec, na Revista Espírita, ele vai narrar o fato de um suicídio, ele vai conversar com os espíritos. Muitos momentos, Kardec evoca o suicida para entender o que está acontecendo com ele. E ele vai dizer o seguinte, que tem espírito que está lutando contra o suicídio. Ou seja, muitas vezes ele fica feliz de ter conseguido ir mais perto de não se suicidar.
Ou seja, ele está numa fase de superação. Ou seja, depois do suicídio, ele volta para o mundo espiritual, vamos dizer assim, um pouco mais motivado, se ele conseguiu resistir mais do que numa vida anterior. Certo, e numa encarnação ele, vamos dizer, se suicidou com 15, na outra com às vezes 40, ele resistiu. ele superou aquela fase. É que não é uma questão numérica, é uma questão do esforço da vontade. Assim, diante de uma situação muito difícil, ele suportou mais tempo, né? Então, suportou o melhor, não precisa nem Isso. ser mais tempo, mas com mais consciência, com mais engajamento. Isso. Porque a relação nossa com a moral não é uma relação de castigo, Não. o ato e castigo. Exato. É uma relação de conscientização. Então, o suicídio, muitas vezes, imagine assim, um espírito que vem vivenciando, vida após vida, uma certa descrença. Quando ele chega num ato de suicídio em virtude disso, é um momento de crise, é um momento crítico. Foi nas circunstâncias onde ele não resistiu. Não né? soube lidar. Só que o não confronto conseguiu. dele com essa descrença, possivelmente, pode ser, após esse ato, a virada. Ou seja, ele chegou no ponto máximo que agora não tem outro caminho senão se conscientizar. Quer dizer, enquanto todo mundo está falando que foi o fim para aquele espírito, aí Pode ser o a início. reviravolta. É a retomada. Porque a relação nossa no mundo espiritual com os outros espíritos, né? Ela não existe um lugar onde os espíritos são colocados para serem castigados. É isso que o Paulo está falando, é o espírito chegar no momento da consciência real. Isso. Tomada de consciência do que ele fez, do que aconteceu e do que ele pode fazer para mudar isso. É óbvio que vai sentir um pouco triste com a situação, com a retomada de consciência, a responsabilidade vem junto, né, Paulo? Mas isso não quer dizer que vai congelá-lo ou que ele vai mergulhar no mar Exatamente. de culpabilidade. Ou seja, vamos aqui pontuar. Quem está nos acompanhando, né? O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que o ato do suicídio não é um ato de condenação. Exato. Esse é o entendimento que vem das religiões, né, dogmáticas. Tradicionais, que vão dizer, olha, é um pecado capital e esse indivíduo então está condenado a sofrimento. Essa visão é equivocada. O Espiritismo vai demonstrar a questão moral como um processo de conscientização, superação das imperfeições e conquista de valores. Então, o suicídio está inserido nesse segundo contexto. Ou seja, é uma vivência que ninguém precisa passar, esse que é o importante frisar. A gente precisa passar por muitas dificuldades e provas, as mais diversas, para que a gente consiga ir despertando o nosso entendimento e adquirindo as qualidades. Né? É enfrentando as resistências e dificuldades que a gente aprende. Sim. Né? Mas o suicídio não é uma delas. Ninguém precisa passar por esse ato. Né? Ele nunca vai ser uma prova. O que você pode vivenciar numa vida é uma circunstância muito forte que o suicídio seria uma alternativa. Mas a finalidade de passar por essa circunstância é justamente não cometer o ato. Né? Ou seja, muitas vezes o indivíduo, porque nós fazemos escolhas das nossas provas, ele vai querer escolher para saber se ele superou essa tendência. Então, muitas vezes, ele vai viver várias vidas para superar. Se ele tomou consciência de que o suicídio não é uma resposta, ele vai ter que trabalhar, lutar contra essa tendência. E depois que ele lutou com essa tendência, ele vira um indivíduo extremamente forte, inclusive com um gabarito, um conhecimento, uma vivência muito importante para poder ajudar outros espíritos que estejam enfrentando situação semelhante. Então não é errado dizer que as pessoas que passam por esse, vamos dizer assim, por essa doença do suicídio, seja uma pessoa muito forte. Não é errado dizer, porque ela está lutando. Na fase que ela está superando. Exato. Agora, existe o que Kardec fala, por exemplo, no Livro dos Espíritos, é quando o indivíduo adquiriu o desgosto pela vida. Ou ele acha que realmente depois da morte acaba tudo e ele vai se ver livre. Mas né? aí Isso não é. Então, notório. também tem pessoas que ficam pensando em suicídio. Né? Eu vou pegar aqui um caso conhecido, está na mídia, né? Que é a Luísa Mel. Né? Ela é uma ativista muito consciente da questão dos animais. Apresentadora de TV e tal. E ela escreveu até um livro contando a sua própria experiência. E ela vai narrar, sem medo algum, a vivência dela em determinado momento da vida, de descrédito, de ter pensado no suicídio.
né? Ela cogitou isso como hipótese. Olha só que interessante a vivência dela. Ela cogitou o suicídio porque ela estava vendo uma incompatibilidade entre as ideias que ela tinha, né, com relação, por exemplo, aos animais, e o que o mundo faz com os animais. Aí ela chegou a pensar no suicídio. Ela resistiu. E ela, até ouvindo um conselho da sua mãe, inverteu. A mãe falou assim, puxa, mas se você acha que essa situação é tão ruim do mundo, então por que você não faz a sua vida em função de lutar contra essa ideia? Por que você não ajuda a mudar o mundo? E ela escolheu esse caminho. Então veja que ela passou por um instante que ela poderia ter cometido suicídio. Mas ela acabou usando todo aquela desgosto que ela tinha e transformou em algo proativo, em uma coisa positiva. Eu vou lutar contra isso. Então, o recado que a gente pode dar do Espiritismo para aquele, por exemplo, que vivencia esse sofrimento, que é resistir à tentativa do suicídio, justamente essa resistência vai ser o maior ganho dela, a maior força. Toda força, todo ganho de alguém que está vivendo um assédio de suicídio está em resistir. Esse resistir é que vai criar uma circunstância melhor mais à frente. Bom, vamos para o intervalo e na sequência o Paulo e a Kátia vão responder para onde vão os espíritos que se suicidam. Paulo falou aqui que não tem questão de culpa, de castigo, é uma experiência. Seria ilógico esses espíritos ficarem sofrendo em algumas regiões do mundo espiritual. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida. Ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Olá, queridos amigos, um prazer estar com vocês. E aqui me encontro para fazer um convite muito especial. Eu estou lançando meu 20º livro, Na Luz da Vitória. É um livro que eu preparei com base nos ensinamentos da doutrina espírita, com reflexões e mensagens do médium Chico Xavier. Preparei para que nós possamos nos abastecer de forças, de compreensão, de luz, para encontrarmos a superação dos nossos desafios. Eu encontro você aqui no dia 15 de setembro, no Grupo Espírita Esperança, aguardando a sua presença para autógrafos a partir das 14 horas e a nossa palestra a partir das 18 horas. Eu espero por você na Luz da Vitória. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo.
Olá, nós somos a Rosalie Andrade, o Wagner Gabriel do programa Saúde no Terceiro Milênio e hoje nós estamos aqui para deixar um recadinho para você. Você sabia que se você acessar pelo Facebook a página da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e curtir, além de ter acesso à programação, você ainda tem acesso também a conteúdo espírita. Isso mesmo, então acesse agora www.facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e deixe lá a sua curtida para nós. E tem também a página www.facebook.com/TV Mundo Maior. Deixe sua curtida também. Você pode deixar também um recadinho, nós vamos ler ao vivo. E aí você pode assistir também toda a programação. Curta as nossas páginas e deixe sua mensagem. Estamos de volta com o Livre Pensamento, hoje dentro da programação Espiritismo Vibrando pela Prevenção do Suicídio. Estamos analisando aqui a questão do suicídio dentro da codificação de Allan Kardec. Alguns comentários aí, desde a pergunta 943 até a 952, onde se trata dessa questão de desgosto da vida e também do suicídio. E depois ela continua, o tema continua aqui até a 957, onde o Kardec pergunta quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Mas antes de você responder a pergunta que ficou antes do intervalo, você e a Kátia, 948, Kardec faz uma pergunta aqui sobre aquele que tem vergonha de alguma ação má que cometeu e aí foge por intermédio do suicídio. Em um determinado momento aqui, os espíritos dizem, Deus julga, e segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. A gente está falando de autonomia, de moral autônoma. Como entender essa colocação dos espíritos aqui? Veja, Kardec ele vivenciou o estudo da questão, das questões morais, metafísicas e até de influência dogmática, religiosa, num tempo de extremos. Então, as interpretações eram extremas. Lembra que nós estávamos discutindo a questão de obsessão e possessão? Né? Que Kardec evitou usar o possessão porque ela estava muito ligada à questão do demônio, né? Então, como a gente, no decorrer da obra, o Kardec vai caminhar para o entendimento da questão da autonomia e vai demonstrar que a gente faz a escolha das provas, que não há uma condenação, que as circunstâncias que você vive difíceis no mundo espiritual são em decorrência do que você pensa e sente, né? E não do próprio ambiente, porque ele vai dizer assim, nós não sofremos no mundo espiritual impressões do ambiente, né? Elas partem do que o indivíduo pensa e sente. Então, não há a possibilidade de se colocar alguém num lugar para sofrer no mundo espiritual. Isso é fundamental, né? Então, a gente tem que interpretar essas frases num sentido figurativo, né? Então, dizer assim, Deus julga, né? Não é que ele julga a pessoa naquele momento. Deus age por meio de leis. As leis são universais, não circunstanciais. É fácil entender. No mundo material, existe a lei da gravidade. Essa lei não precisa Deus ficar em cada objeto dizendo, agora ele vai para baixo porque eu instituí essa lei. Não, ela funciona inerente às circunstâncias. E o ser humano, como espírito, ele no mundo espiritual, ele está inserido num universo, num ambiente que tem leis intelecto-morais. Então essas leis, por exemplo, estão relacionadas à densidade. O indivíduo que é apegado à matéria, ele fica no mundo espiritual com sensações materiais, não causadas pelo ambiente, mas causadas pela prisão do pensamento que ele tem. Então, quando... Isso gera dor? Isso gera sofrimento moral, mas como ele não tem entendimento ainda para saber que aquilo é um sofrimento moral, ele transfere aquilo para um sofrimento físico. Então, veja, o indivíduo é apegado à matéria. Esse apego deixa ele com o corpo, o perispírito denso. Quando ele morre, ele está no mundo espiritual, mas não percebe que o ambiente é diferente. E ele acha que ele está sofrendo em virtude de fome, frio, sabe, das circunstâncias do ambiente. Mas isso é uma ilusão. A verdadeira causa do sofrimento dele está na imperfeição. Então veja, um espírito simples e ignorante morre.
ele vai para o mundo espiritual, ele vai para um lugar ameno para ele, porque ele não está com imperfeições que causem sofrimento moral. E ele não vai sofrer. Não vai sofrer nada. Porque ele não está criando essa situação. Isso, porque todo sofrimento no mundo espiritual tem origem intelecto-moral. Exato. Então, pegando essa base de entendimento, o que ocorre é o seguinte, você sofrer mais ou menos está relacionado a você se culpar, a você ter consciência de que fez algo que é errado e você mesmo, entendeu? Esse mecanismo, ele não é necessariamente consciente, mas ele é inevitável. Então, depois de vivenciar um suicídio, no fundo, todo mundo sabe que esse ato não deve ser cometido. E se ele foi cometido de forma consciente, gera tal constrangimento do indivíduo consigo mesmo que ele sofre. Então é inevitável um sofrimento em consequência da imperfeição. E a imperfeição é justamente, lucidamente, tomar decisões equivocadas. Então, e como é que ele supera isso? Se conscientizando da causa. Olha, não é Deus me castigando. Sou eu mesmo insatisfeito comigo mesmo. E como é que eu supero isso? Então, me conscientizando e adquirindo novos hábitos. Superando as imperfeições. E o espírito que não se conscientiza? Ele sofre. Enquanto não se conscientiza, ele sofre. Porque ele vai ter que descobrir que o sofrimento não é castigo. A grande parte dos espíritos, no grau evolutivo do nosso planeta, após a morte, sofrem. Vou recapitular. Ele tem um sofrimento que é de origem moral. Mas ele interpreta como sendo física. Ele faz uma transferência. Ele está no mundo espiritual sofrendo. Ele só conhece sofrimento físico. Quando você fala o sofrimento moral, seria o quê? A culpa? A culpa, a imperfeição, a culpa. A escolha por um ato equivocado, que não corresponde à lei. Isso gera um estado. Esse estado é o estado de imperfeição. O estado de imperfeição gera, ele é inerente a ele, o sofrimento moral. Essa é a verdade. Mas o indivíduo que não está consciente de que ele está num mundo que as causas são morais, ele vai achar que é físico. Então ele vai fugir no mundo espiritual, ele vai sentir dor física, ele vai sentir gritos, frio, medo, fome, sede. Tudo isso é uma transferência, é uma ilusão. Ele transfere aquilo indefinido para ele, que é aquele sofrimento que ele tem, ele transfere para aquilo que ele mais conhece, que é as questões físicas. É o que ele conhece. Então ele tem esse tipo de reação pelo que ele conhece, que é a limitação da criação que ele tem, de entendimento de dor, de sofrimento. Para ele, é assim que ele enxerga, é assim que ele cria, é assim que ele vivencia enquanto tiver com estes pensamentos. Mas para ele é real aquilo. Então, veja. Quando se fala do Vale dos Suicidas, por exemplo. O Vale dos Suicidas é um entendimento equivocado no sentido de você imaginar que é um local onde o indivíduo é colocado para sofrer. Porque no mundo espiritual, as circunstâncias que você vai ter de sofrimento ou isso ou aquilo não são causadas pelo ambiente. É muito difícil a gente entender, porque é o inverso do que a gente vive aqui. Porque aqui, claro, você vai sentir calor se for colocado num lugar quente. E frio num lugar frio. Você não controla isso, concorda? O calor e o frio é externo. Mas, do meio. Isso. Agora, se eu colocar você no estado hipnótico, todo mundo já deve ter visto demonstração de hipnose, né? Então eu coloco você no estado na condição hipnótica e vou dizer para você, olha, você está numa sala quentíssima, você não vai aguentar de calor. Aí desperto você. Quando você despertou, você não vai estar sentindo um calor daqueles? Você vai até suar, Cláudio. Você chega a tira a roupa porque está um calor insuportável. Come a cebola achando que é maçã. Exatamente. Agora, isso não é para você vai ser uma realidade, porque o seu inconsciente criou isso para você. Então, a gente pode entender... Mas quem está em volta não vê aquilo. Não vai sentir aquilo, não vai fazer nada. Então quer dizer que o Vale dos Suicidas é mais uma criação mental de alguns espíritos? Mas num tal nível que para ele vai vivenciar como sendo uma realidade. Mas é uma realidade uma falsa. É como se ele estivesse se auto-hipnotizando. Ele vai transferir aquele sofrimento que ele está tendo, que é de causa moral, né? Agora, então como é que sai disso? Você percebe que se ele não se conscientizar, esse sofrimento continua? Ele pode encarnar de novo, continua. Ele vai desencarnar de novo, continua, não cessa, enquanto ele não entender o mecanismo. Olha, não é ninguém me castigando, não é externo, sou eu criando isso. Então como é que eu faço para parar isso? Tem que superar pela mudança dos hábitos. Que pelas palestras que a gente acompanha em casa espírita, a definição que se fala
não só o Vale dos Suicidas, mas diz que tem Vale dos Drogados, Vale dos Radialistas, né? Deve ter também, do umbral, que é o seguinte, você cometeu algo aqui na Terra, quando você desencarna, automaticamente você já vai para essas regiões. Por quê? Porque a pessoa vem das religiões dogmáticas, que essas sim vão dizer que os locais de sofrimento são locais físicos. E não é só o catolicismo, não. Se você for pegar, por exemplo, algumas figuras do hinduísmo, do budismo, há uma interpretação, não são todas, mas há uma interpretação de que são locais físicos. O que a gente chama de inferno, por exemplo, para eles é um local físico. Local determinado. Então, a inversão é a seguinte, o local físico, ele vai determinar sensações pelo ambiente. O ambiente vai causar impressões, sensações, e que você sente aquilo. E vai causar de acordo com a nossa vivência também, de entendimento. Olha, está calor porque está calor e eu conheço o calor. Está frio porque eu estou vendo o vento gelado, eu já vivenciei essa sensação física que vem do ambiente. No mundo espiritual, não ocorre isso. O ambiente não causa impressões. Então vamos reforçar bem isso. O Espiritismo vai esclarecer com detalhes. Leia a Gênese, que é onde vai deixar isso mais claro. A Gênese não adulterada, né, que tem trechos suprimidos, né? Mas a Gênese correta de Kardec, ele vai deixar bem claro. Olha, o ambiente no mundo espiritual não causa impressões no perispírito. Então tudo que ele está sentindo ali tem origem no que ele pensa e sente. Então, e aí os espíritos vão explicar que o sofrimento, então, moral, ele é inerente à condição de imperfeição. Ou seja, é a mesma raciocínio que a gente pode usar entre chama e calor. Se você acender uma vela, o calor é inerente à chama. E ele cessa quando cessa a chama. Né? A relação de inerência, então, com relação ao sofrimento o sofrimento existe enquanto existe a imperfeição. Então, quando a gente lidar com algum parente ou alguém que está lutando, por exemplo, com a tentativa de suicídio, ou aquele que já cometeu, não é o fato primordial o suicídio, mas a condição de entendimento que o indivíduo está vivenciando. Então, se a gente quer lutar contra o suicídio, não adianta pôr medo, porque o indivíduo que acha, se ele acredita que o suicídio é uma solução, pôr medo não vai resolver nada. Se fosse assim, não teríamos espiritualistas que conhecem, pelo menos têm a ideia de que a vida não acaba, não cometeriam um suicídio e a gente sabe que tem. Exatamente, porque a relação com o medo não vai sanar isso. Exatamente. E a relação com medo foi o que a igreja usou durante séculos. De dizer, olha, o inferno, o demônio vai entrar num caldeirão de lava fervente. Tudo isso não põe mais medo em ninguém. A questão do suicídio, ela tem que ser contornada pelo seguinte: se você tem um sofrimento moral, a única coisa que vai sanar isso é superar essa imperfeição, é mudar a maneira de ver. Porque se você cometer o suicídio, ele vai aumentar. Isso é muito importante, mudar a maneira de ver a vida, o mundo, vamos dizer, a sociedade, porque é uma questão de visão, né, Paulo? E você entender que a vida, ela é feita de fases. E as questões de personalidade não definem quem somos. Então, por exemplo, você passou por um grande desgosto na vida. Você passou por você não aguenta porque aquilo que aconteceu com você foi errado. Você estava certo e as pessoas à sua volta cometeram uma injustiça. Eu sofri uma grande injustiça. Então, você tem que separar o seu espírito da personalidade. Então, nesta vida, você vivenciou uma circunstância de uma grande injustiça. Mas você é muito maior do que aquilo. Você é maior do que a própria personalidade. Então, a sua meta, o seu desafio é separar essas coisas. E falar, olha, realmente aconteceu ali uma humilhação, aconteceu uma injustiça. Mas eu não sou responsável pelo que os outros fazem, eu sou responsável pelo que eu faço. Então eu tenho agora uma vida daqui para frente e eu tenho que saber que a vida tem fases. Você sabe qual é a fase seguinte que vai ocorrer mais à frente? Você não sabe. Então, vou retomar aqui o exemplo da Luísa Mel, que para mim é bastante tocante e significativo, né? Aquela situação que ela viveu de grande opressão entre olhar para a realidade do mundo e o que ela acreditava,
Né? Qual era a finalidade daquilo? É aquilo gerar um ponto crítico e eu vou dedicar minha vida agora ao que eu acredito. Tem uma guinada aí. E você tem que olhar para a sua vida, por exemplo, você que está nos acompanhando e que tem essa luta com relação ao suicídio, pense sempre o seguinte: você pode fazer da sua vida o que você quiser. Muitas vezes a resposta está em encontrar novos caminhos, investir em outras coisas. Né? Muitas vezes você fica assim, mas eu não tenho oportunidades. Você pode mudar sua cabeça e falar assim, no que eu posso ser útil? Então, em vez de você ficar esperando que de fora lhe deem oportunidades, você pode pensar assim, peraí, que recursos que eu tenho para eu causar uma mudança? Eu investir em alguma coisa? Né? Então, muitas vezes, você pode estar sem emprego, por exemplo, mas quem diz que você não pode fazer algo que seja independente dos outros? Eu vou fazer alguma coisa que vai me gerar recursos. Né? Eu vou participar de algum grupo que naquilo eu posso encontrar um caminho. Né? Eu posso fazer algo que não é... Por exemplo, tem gente que sofre porque tem uma qualificação e não encontra nada naquela qualificação. Então, vá em busca de alguma coisa completamente fora da sua qualificação. Exato. Porque esse primeiro passo pode gerar outros. A gente tem 4 minutos para encerrar o programa. Uma última pergunta que ficou. Alguns espíritos relatam suicidas que estão lá sentindo fogo, outros estão ligados ao corpo ainda, os vermes corroendo o corpo, sentem isso. Como que num trabalho mediúnico esses espíritos podem ser orientados para justamente entenderem que isso não é real? Então, tanto encarnados quanto desencarnados, eles têm que ser orientados da seguinte forma. Olha, aquele sofrimento que a gente sente, porque assim, o suicida, normalmente ele lida com um sofrimento, uma condição de sofrimento. Eu estou sofrendo e ele vai dar um monte de explicações. Sempre na cabeça dele, ele vai colocar causas externas. Eu estou sofrendo, a causa são as outras pessoas. Eu estou sofrendo, mas a causa é o mundo que é errado. Ele sempre vai buscar coisas externas. O que é que o Espiritismo vai explicar, por mais duro que isso possa parecer num primeiro momento? É que o sofrimento tem como causa aquilo que a gente está acreditando. A forma como estamos olhando para o mundo e as decisões que estamos escolhendo. E a forma como você olha para si mesmo. Eu sou muito importante para estar passando por isso. Se você fizer inversões e você começar a colocar na sua cabeça, peraí, eu sou responsável pelas circunstâncias futuras. A personalidade são desafios que eu enfrento, não são castigos nem problemas. Eu não sou melhor do que ninguém. Então eu posso muito bem enfrentar isso, porque... todo mundo vai enfrentar em algum momento. Essas inversões que o Espiritismo proporciona, e o mais importante é dizer o seguinte, o suicídio nunca vai ser uma solução, porque se você está sofrendo e esse sofrimento tem causa moral, o suicídio vai ampliar o sofrimento moral. Então tudo isso tem que estar racionalmente presente. O desenvolvimento moral se dá por meio da razão. A razão é uma alavanca do desenvolvimento moral. Então, moral assim, não, porque tem um engano. Eu ser um indivíduo bom é um sentimento, a pessoa pensa. Eu não tenho esse sentimento, então eu não sou bom. Então, como é que eu faço para ter esse sentimento? Não vai encontrar mecanismos. O Espiritismo vai demonstrar que você se torna um bom espírito quando você desenvolve o entendimento. Então, nas circunstâncias que você está vivendo difícil, você tem que usar a razão, compreender. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que lutar para viver uma nova circunstância. E isso pede um período. Não vai ser para amanhã. O imediatismo não vai ser solução. É um trabalho constante. Isso. Então, eu vou investir numa mudança. E ela vai ocorrer depois de um tempo. Se você enxergar assim, você para de criar uma circunstância episódica. E outra coisa importante é falar o seguinte. Se você tem pensamentos suicidas, você está criando afinidade com outros pessoas, outros espíritos que também têm um pensamento semelhante. Isso pode reforçar o ato. E você tem que pensar como o indivíduo que tem vícios. É semelhante. Então, o indivíduo que tem um vício, ele não pode pensar assim, eu nunca mais vou beber para o resto da minha vida. Se ele pensar isso, é uma luta tão grande que ele não consegue vencer. Então, o que ele pensa? Eu não vou beber hoje. Então, por hoje, quem está enfrentando essa luta com relação ao suicídio, se ele ficar com a mente dele presa nesse emaranhado de eu vou ou não vou cometer o ato, ele está ficando mais perto de cometer. O que ele tem que pensar? Eu não vou atentar contra a minha vida hoje.
e amanhã eu vou estar mais forte do que hoje. E no dia seguinte ele acorda de manhã e fala, eu não vou atentar contra a minha vida hoje, e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Tem muita questão a ser debatida e colocada hoje e amanhã nessa programação especial da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio, Espiritismo vibrando pela prevenção do suicídio. Agradecer a participação de todos pelo WhatsApp, Facebook e também o YouTube da TV Mundo Maior. Muita gente participando, alguns concordando, outros não, uma democracia, mas nós estamos aqui analisando segundo os textos da codificação de Allan Kardec. Valeu, Kátia, por mais esta Eu que agradeço, participação. e só por hoje, pensa que você pode ser melhor. É isso aí. Valeu, Paulo. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue na sintonia da TV Mundo Maior. Quem está ouvindo a Rede Boa Nova de Rádio. Na sequência tem aí o Celso Santos com boletim e depois o jornal Nova Era. Vamos que vamos. Um grande abraço. É isso aí. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.